E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção dos dois exercícios, do dia 20 do 5, semana passada. Esses dois exercícios aí vai falar de juros compostos, né? Então vamos relembrar aqui a formulinha de juros compostos, que é a seguinte: é M de montante, montante é o valor do capital mais o juro que vai render, né? Então a formulinha do juro composto fica assim, ó: montante igual capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Esse tempo aqui sempre é um expoente, né? Sempre é elevado. E aí, o que a gente precisa para poder resolver o exercício? Primeira coisa é obter os dados do meu problema, né? Então, no exercício 1, ele fala assim, ó: um capital de 40 mil reais. Então, já sei que o meu capital aqui, o meu C, é 40 mil reais. Não tem necessidade de colocar o cifrão aqui, tá? O RS cifrão. Ele fala, continuando: foi aplicada a taxa de 2% ao mês. 2% aqui é o meu I, é a taxa, né? Algumas fórmulas que a gente vê na internet aí, faz uma troca aqui. O I, que é a taxa, ele usa um T para representar a taxa, e o tempo ele usa um N. Então, todos os dois jeitos é certo, tá? Não pode fazer confusão do I com o tempo, tá? Se você estiver usando o I para taxa e o T para o tempo, fazer essa confusão de pôr o T para taxa, tá? Então, a taxa 2% ao mês. Vou pôr aqui ao mês, porque essa é uma informação importante. E aí ele fala que foi durante 3 meses. Então, o meu T aqui é 3 meses. Primeira coisa que eu vou observar é a unidade da taxa com a unidade do tempo. Elas têm que andar juntas, elas têm que estar na mesma unidade. Então, se a taxa é ao mês, o meu tempo aqui, o meu período tem que ser meses. Se tiver ao ano, anos. Se tiver ao dia, aqui tem que ser dias. Então, sempre observar essa relação entre as unidades da taxa e do tempo. Feito isso, está na mesma unidade, então tá beleza. Eu vou transformar aqui já a minha taxa. Como eu vou fazer cálculo com ela, então eu vou usar ela na forma decimal. E aí eu vou fazer como? Transformar essa porcentagem. 2% é 2 sobre 100. E quando eu dividir isso aqui, 0,02. Não vou colocar aqui ao mês, porque eu já sei que ela é ao mês, então não tem necessidade. Essa informação de ao mês, ao dia, é só para a gente verificar com a unidade do tempo, tá? Então o valor que eu vou usar lá é 0,2. Esse 2% aqui para mim já não me interessa mais. E aí agora eu vou aplicar na fórmula. O M é o montante, é o que eu quero saber. Então não tem ele ainda. Capital, 40 mil. Então 40 mil vezes 1 mais a taxa é 0,02. Tudo isso aqui é elevado ao tempo, né? Primeiro eu vou resolver o parêntese. Então 40 mil vezes 1,02, 0,02 vai dar 1,02, né? Isso aqui é elevado ao cubo. Primeiro que eu vou resolver é essa potência aqui. Toda expressão numérica, primeiro eu resolvo a potência. E aí, como você vai trabalhar com número com vírgula, isso aqui vai ficar bem... Vai ficar um número extenso, né? Porque você vai fazer várias multiplicações aí, geralmente com duas casas decimais. Então, eu aconselho vocês a usar uma calculadora para estar realizando esse tipo de cálculo. Então, vamos lá. Deixa eu posicionar aqui para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a potência, que é 1,02. No celular, o símbolo de elevado é o acento circunflexo, né? Então, 1,02 elevado ao cubo. E aí vai dar esse valor aqui, ó, 1,061208. Qual que é a dica minha para vocês? Na hora de colocá-la no papel, se você não quiser escrever esse valor todo, eu vou fazer aqui um passo a passo. Então, aqui eu não vou colocar ele todo, não. 40 mil vezes 1,06 só.
Mas na hora que eu vou fazer o cálculo aqui, que eu vou aproveitar esse valor para poder terminar a minha conta, eu tenho que multiplicar ele por 40 mil. E aí então eu vou aproveitar esse valor que ele já me forneceu aqui, para aí eu vou ter um resultado mais preciso. Por exemplo, se for uma questão de um vestibular ou do próprio Enem, alguma questão de concurso, uma questão que tenha gabarito, provavelmente ele vai ter, para fazer a resposta, você vai ter que considerar esse valor completo aqui. Então eu vou aproveitar ele ali, e aí eu vou fazer vezes 40 mil. 40 mil. E aí, então, eu vou ter o meu resultado: 42.448,32 centavos, né? Então, nosso montante aqui, 42.448,32. Como o exercício pediu foi o montante, né? Então, esse é o meu montante. É o valor final do capital mais os juros. Esqueci de descer o... E aí, o que eu posso concluir daqui? Se o meu capital inicial era de 40 mil reais, o que sobrou, o que foi de juro foi esses 2.448,32. Então, esse aqui foi o juro que rendeu durante esse período aí. Se você me pergunta, caso viesse pedir a quantidade de juro aí que ele recebeu. Número 2. Quanto receberá de juro no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos, então de novo já vai trabalhar com juro composto, a quantia de 6 mil reais a taxa de 1% ao mês. Então vamos tirar as informações. Capital é o valor que ele investiu, que foi de 6 mil reais. A taxa de 1% ao mês, né? E aí ele fala de o tempo. O tempo foi de um semestre. Um semestre são 6 meses, né? Então o meu tempo aqui, como eu tenho que trabalhar com a mesma unidade, então eu vou colocar o meu tempo aqui 6 meses. Vou transformar aqui a minha taxa, que vai ficar 1 sobre 100. 1 sobre 100 é 0,01. E aí agora eu vou calcular. Lembrando que agora ele quer saber quanto que ele vai receber de juro. Então, aplicando na fórmula, M igual, que é o montante, né? Então, o capital vai ser 6 mil, vezes 1 mais 0,01, que é a taxa, elevado agora a 6. Resolver aqui primeiro o parêntese, 6 mil vezes 1,01, aqui dentro do parêntese, isso aqui é elevado a 6. Com o auxílio da calculadora aí, né? Vocês vão fazer a potência, elevado a 6, vai dar esse número aí enorme, né? Então vamos colocar também só duas casas aí, mas na hora de fazer a multiplicação, a gente aproveita, usa esse valor todo, né? Já vamos fazer direto aqui. Então isso aqui vezes 6 mil. E aí agora a gente vai arredondar, né? 6.369,12 é a nossa resposta. Nossa resposta da conta, né? 6.369,12. Só que ele pede aqui aos juros. O que ele aplicou inicialmente foi de 6 mil. O que passou então desses 6 mil é o juro. Então, o juro aqui foi de 369,12 centavos. Então essa é a resposta que ele está procurando aí, a quantidade de juros que ele vai receber assim que ele aplicar esse capital aí. Então, por essa semana é só, tá? Semana que vem a gente continua com a parte de juros compostos, mais alguns exercícios. Dos exercícios anteriores, se ficou algum com dúvida que vocês
teve dificuldade para fazer, me manda lá pelo grupo ou no meu privado que eu vou tentando responder eles nas próximas correções. Aí a gente corrige da semana e eu tento fazer um ou dois a mais lá para estar ajudando vocês, tá? Bons estudos aí para vocês, fique com Deus.